Antes do grande dilúvio, quando o mundo era puro e intocado, os céus observavam em serena ordem. A humanidade era jovem e inocente. Então Deus, em sua sabedoria, escolheu guardiões para zelar por ela. 200 anjos que guiariam e protegeriam os filhos da terra. Estes eram chamados de vigilantes, os filhos do céu. Um dia, Deus lhes falou: Ide agora, meus vigilantes, e guardai o mundo que criei, que nenhuma corrupção surja do pó. Guiai-os em silêncio, e observai, mas não toqueis. Eles compreenderam bem o que a ordem de Deus significava. Obedientes e resolutos, prepararam-se para cumprir seu dever. Então o céu se abriu, e os vigilantes iniciaram sua descida pelas nuvens em direção à terra que os aguardava. À frente deles estava Semjasa, seu líder. Ele se portava com uma autoridade serena. Ao seu lado caminhava Azaiazel, cuja mente era inquieta mesmo no céu. Ele sempre observara a criação com um olhar questionador, ansioso por entender o que jazia sob a superfície de todas as coisas. Eles pousaram no pico do Monte Hermon, onde as estrelas pareciam próximas o suficiente para tocar. Era o mais perto que lhes era permitido chegar da terra abaixo, alto o suficiente para ver tudo o que vivia, mas distante o bastante para permanecerem separados, como seu dever exigia. Semjasa olhou para os rostos de seus irmãos. Irmãos do céu, disse ele, viemos para vigiar a humanidade, mas a terra é vasta e os corações dos homens são inexperientes. Se um de nós fraquejar, o fardo cairá sobre todos. Juremos um juramento de permanecer unidos para sempre. Azazel deu um passo à frente com olhos brilhantes. Se cairmos, cairemos juntos, disse ele. Que seja selado entre nós. Os outros ergueram as mãos para as estrelas, suas vozes unidas como uma só. Estamos ligados, não nos abandonaremos. O tempo passou, e os vigilantes observaram os homens acenderem fogueiras e compartilharem suas primeiras canções sob a lua. Viram o riso das crianças e o amor sereno entre marido e mulher. Viram a alegria da vida, e algo dentro deles começou a se agitar. A princípio, apenas observaram. Mas quanto mais demoravam, mais difícil se tornava permanecerem separados. Semjasa observava as filhas dos homens, enquanto tiravam água dos rios. Elas vivem tão livremente, pensou ele. Não conhecem comando algum além do pulsar de seus próprios corações. Azazel estava ao seu lado. São frágeis, disse ele em voz baixa, e, no entanto, há uma força neles, do tipo que não se curva nem mesmo ao céu. Os outros também começaram a sussurrar entre si. A curiosidade virou anseio, e o anseio virou desejo. Semjasa sentiu o peso disso pressionando seu peito. Ele virou o rosto para o céu, como se buscasse uma voz para silenciar o que sentia, mas havia apenas vento. Olhou novamente para o mundo abaixo e invejou o que via. Os vigilantes não eram mais apenas observadores, eram testemunhas de algo a que não podiam resistir. Pela primeira vez na eternidade, os filhos do céu sentiram desejo. Dias viraram meses, e meses viraram anos. Contudo, o olhar de Semjasa nunca vacilou. Ele observava o mundo abaixo com a mesma serena admiração. E embora tivessem feito um juramento, a hesitação persistia em seu coração. E então, finalmente, ele quebrou o silêncio. Irmãos, disse ele, nós os observamos por tanto tempo. Suas vidas são breves, mas ardem com uma luz que não conhecemos. É realmente errado desejar caminhar entre eles? Araquiel respondeu, não é errado desejar. Mas o ato nos condenará. O céu o proíbe. Semjasa virou-se para ele. E, no entanto, o céu não está em silêncio? Talvez o silêncio seja permissão. Azazel se aproximou. Você teme o castigo, Semjasa. Acha que cairá sozinho. Mas juramos juntos. Se um cai, todos caem. Ninguém se afastará. O olhar de Semjasa voltou-se para a terra. Eu só temo, disse ele, que ao buscar o amor, tragamos a ruína. Araquiel colocou a mão em seu ombro. Já escolhemos, irmão.
O voto está feito. Vamos terminar o que começamos. O ar ficou pesado, e o silêncio pairou sobre eles. Até a noite parecia esperar. Então Semjasa ergueu o rosto para o céu e sussurrou: que assim seja. E os vigilantes desceram mais uma vez. Mas desta vez vieram através de nuvens e luz, descendo em direção à terra que há muito atraía seus olhos e agitava seus corações. Aos olhos dos homens, apareceram como seres altos e radiantes. As filhas dos homens os viram e tremeram. Semjasa aproximou-se de uma mulher junto ao rio. Seus olhos refletiam a luz das estrelas. Não tenhas medo, disse ele suavemente. Eu zelei por você desde o seu nascimento. Ela tremeu. Você não é deste mundo. Não, disse ele. Mas esta noite, escolho caminhar nele. E assim os vigilantes tomaram esposas entre as filhas dos homens. Viveram com elas e pela primeira vez, céu e terra se tornaram um. Luz e carne uniram-se num só fôlego. Desta união vieram os Nefilim, gigantes poderosos e inquietos. Sua força não tinha limite e sua fome não conhecia fim. Governaram os homens como deuses, e o mundo tremia sob eles. A princípio, comeram os frutos dos campos e as feras da terra, mas logo sua fome cresceu além do controle. Voltaram-se contra a humanidade, devorando o que antes governavam. Semjasa estava numa colina, observando os campos em chamas abaixo. Falou suavemente consigo mesmo. Como chegamos a isso? Disse ele. Queríamos guiá-los, trazê-los para mais perto da luz. Mas é isso o que criamos? Azazel olhou para os vales em chamas e respondeu: isso é apenas o começo. Ainda há mais a lhes ensinar. E assim, os vigilantes começaram a vagar pelo mundo, cada um revelando segredos que nunca foram destinados a mãos mortais. Azazel foi o primeiro. Ele se moveu entre os ferreiros e disse: por que moldar o arado sozinho quando se pode moldar o poder? Ele lhes mostrou como extrair metal do coração da terra, como forjar o ferro. Torne-o afiado, Azazel sussurrou, guiando o martelo de um aprendiz trêmulo. Um homem com uma espada não teme a Deus algum. Com o tempo, as forjas brilhavam mais que o sol. Os homens aprenderam a fazer escudos, lanças e armaduras, e não mais cultivavam o solo. Prepararam-se para a guerra, mas os ensinamentos de Azazel não terminaram ali. Às mulheres, ele trouxe a ilusão da beleza. Ele moeu o pó de gemas em pó, mostrando-lhes como colorir os olhos e adornar seus corpos. Que seu rosto brilhe mais que a aurora, disse ele, e homem nenhum resistirá ao seu olhar. O que começou como admiração, virou vaidade. O ouro reluzia em seus pescoços e espelhos se enchiam de orgulho. O desejo, antes inocente, transformou-se em fome. Das montanhas Araquiel desceu e ensinou o conhecimento da terra, como as raízes podiam curar, envenenar ou prender a mente em sonhos. Toda planta esconde duas faces, disse ele. Uma para dar vida, outra para tirá-la. Baraquiel ergueu os olhos para a noite e traçou padrões nas estrelas. Estas não são luzes, disse ele aos pastores. São sinais, mensagens escritas pelos deuses. Aprendei-os e lereis o futuro. Cocobel ensinou o mapeamento das constelações. Shamsil revelou o curso do sol. Batariel sussurrou feitiços. E Tamiel mostrou aos homens como chamar espíritos do vento. O que antes fora proibido, tornou-se arte. O mundo ficou sábio, mas doente ao mesmo tempo. Aldeias viraram cidades, cidades viraram reinos, e reinos viraram campos de batalha. Os Nefilim lideravam exércitos de homens que portavam as armas que Azazel lhes dera. O chão nunca estava seco, porque bebia o sangue de caçador e rei. Semjasa estava numa colina, observando a carnificina. Fumaça subia das planícies abaixo. Seu coração, antes cheio de esperança, agora sentia-se pesado. Este não era o mundo que sonhamos, disse ele. Queríamos compartilhar a luz, não afogá-la em sangue. Azazel ao seu lado sorriu fracamente. Você fala da luz como se fosse sagrada, disse ele. O conhecimento não é sagrado, nem amaldiçoado, é apenas poder, e o poder nunca está parado. Semjasa virou-se para ele. E quando esse poder consumir tudo, o que restará?
Os olhos de Azazel brilharam como ferro no fogo. Então o mundo renascerá. Ele deve primeiro queimar para ver o que sobrevive, mas até Azazel começou a sentir o que estava por vir. A terra começou a tremer, como se não pudesse mais suportar o peso do pecado. O chão geme, disse Araquiel. Ele se lembra dos passos dos anjos e do sangue de seus filhos. Senjasa ergueu o rosto para os céus. Ainda nos vês? Sussurrou ele. Ainda te lembras de quem éramos? Mas o céu não deu resposta. Acima do mundo em chamas, os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel estavam diante do trono, observando o caos abaixo. Fumaça subia dos vales, e os gritos dos homens ecoavam pelas nuvens. A terra, antes verde e viva, afogava-se em seu próprio sangue. Miguel foi o primeiro a falar. Senhor, disse ele, o mundo que criaste clama em dor, os rios correm vermelhos, e os corações dos homens se tornaram pedra. Gabriel deu um passo à frente. Os vigilantes desafiaram tua ordem, disse ele, caminham entre a carne e chamam isso de amor. Seus filhos devoram os vivos. Se isso continuar, não restará nada para salvar. Rafael baixou o olhar. O chão geme sob o peso deles, disse ele suavemente. Até o vento carrega sua corrupção. Cada sopro da terra tornou-se uma maldição. Uriel ergueu a mão para o horizonte. Se permanecermos em silêncio, o pecado deles se espalhará além da terra, alertou ele. Nem mesmo o céu permanecerá intocado. Os 4 arcanjos baixaram a cabeça. Haviam visto os vigilantes deturpar o dom da criação, e sua paciência se esgotara. Contudo, mesmo enquanto falavam, havia temor em seus corações, pelo que a ira de Deus poderia trazer. Senhor de toda a criação, disseram eles, a terra está se afogando. Seus filhos clamam por justiça, mas o trono permanecia em silêncio. Miguel ergueu o rosto novamente. Não agirás? Perguntou ele em voz baixa. Não falarás? Uma quietude profunda preencheu os céus, mais pesada que o som. Então um vento sombrio começou a surgir, rodopiando entre as estrelas. Moveu-se com propósito, carregando o peso de um julgamento ainda não proferido. Gabriel sentiu o primeiro. O vento mudou, sussurrou ele. Ele nos ouviu. Abaixo, os vigilantes também o sentiram. O ar ao redor deles engrossou, e o céu escureceu sobre suas cidades. Senjasa estava à beira de um campo em ruínas, suas mãos manchadas de poeira e cinzas. Azazel olhou para o horizonte e viu a tempestade se formando sobre as montanhas. Ela vem, disse ele. Senjasa fechou os olhos. Então é como temíamos. Entre os vigilantes, sussurros se espalharam como fogo. Haviam visto o que a ira divina podia fazer. Naquele momento, até os Néfilim, aqueles poderosos filhos de anjos, ficaram inquietos. O chão sob eles tremeu como se o próprio mundo estivesse se preparando para expulsá-los. Pela primeira vez desde sua descida, sentiram o que os mortais chamavam de desespero. Senjasa caminhava entre os campos vazios. Seus olhos, antes cheios de fogo, haviam se esvaziado. Ao redor dele, os outros permaneciam em silêncio. Queríamos trazer-lhes luz, disse Senjasa com a voz embargada, para compartilhar o que lhes era oculto. Mas agora a terra clama contra nós. Azazel estava à parte, seu olhar fixo no horizonte. Não é a terra que nos condena, disse ele. É o silêncio lá de cima. Senjasa virou-se para ele. Você ainda fala como se isso não fosse obra sua. Você lhes ensinou a arte da guerra, colocou lâminas em suas mãos e orgulho em seus corações. A expressão de Azazel não mudou. E você lhes ensinou o amor, respondeu ele friamente. Diga-me, qual de nós causou mais ruína? Senjasa silenciou. Então um dos vigilantes caiu de joelhos. Não podemos suportar isso, disse ele. O céu se afastou de nós. Outra voz seguiu, tremendo de medo. Devemos buscar misericórdia. Talvez se suplicarmos, ele nos ouvirá. Senjasa olhou para os céus.
as nuvens rodopiando como água escura. Nós oramos, disse ele. Nós clamamos, mas o céu não dá resposta. Azazel balançou a cabeça. Ele não ouve coisas caídas. Então Araquiel falou: mas há um que ainda anda em seu favor, um homem entre os homens, um justo. Quem? Perguntou Senjasa. Enoque, disse Araquiel, o filho de Jared, aquele que anda com Deus. Ao som desse nome, os outros ergueram o olhar. A esperança cintilou fracamente em seus olhos. Que ele fale por nós, continuou Araquiel. Ele ainda ouve a voz do Altíssimo. Se ele suplicar por nós, talvez o Senhor se lembre do que é a misericórdia. Senjasa hesitou. A ideia de ajoelhar-se diante de um homem feito de pó parecia insuportável, mas seu destino estaria selado se nada fizessem. Que assim seja, disse ele finalmente. Que Enoque seja nossa voz. Naquela noite, Enoque caminhou sozinho pelo vale. Seus cabelos eram brancos como o luar. Ele ouvira os clamores dos vigilantes, antes mesmo que os proferissem em voz alta. Quando ele chegou ao pé do monte Hermon, os vigilantes desceram para encontrá-lo. Suas grandes asas sombreavam a terra e até as montanhas pareciam tremer sob sua presença. Mas Enoque não os temia. Senjasa deu um passo à frente e curvou a cabeça. Homem de Deus, disse ele em voz baixa, nós pecamos. Enoque olhou para ele. Eu sei. Fomos enviados para guiá-los, continuou Senjasa, para guardar, não para governar, mas fomos tentados. Tomamos esposas entre eles e agora nossos filhos trouxeram ruína sobre a terra. Diga a ele que lamentamos. Diga-o a ele que desejamos ser perdoados. Azazel falou por último. Se há justiça, deve haver misericórdia, disse ele. Não pedimos o céu, apenas a paz. Enoque olhou para eles por um longo momento. Então ele disse: vocês desejam que eu suplique ao Todo-Poderoso? Sim, disse Senjasa. Vá diante dele, diga nossos nomes, peça a ele que se lembre de que um dia fomos seus filhos. Enoque assentiu lentamente. Eu irei, mas não faço promessas sobre o que ele dirá. Enoque foi levado em espírito aos reinos superiores. As estrelas se afastaram, e ele chegou diante do trono do Altíssimo. A luz era cegante, e o chão sob ele tremia com poder. Ele caiu de bruços e disse: Senhor do céu, os vigilantes me enviaram. Eles imploram por misericórdia. Seus corações estão partidos. Seus filhos enlouqueceram. Não pedem o retorno à glória, apenas o perdão. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então a voz do Senhor preencheu os céus como uma tempestade. Enoque, filho justo do homem, ouve minhas palavras. Estes vigilantes não foram feitos para habitar com a carne. Eles profanaram minha criação e revelaram segredos que nunca foram destinados a mãos mortais. Dirás a eles: estivestes no céu, mas agora sois da terra. Enoque curvou a cabeça. Então o Senhor falou novamente: eles pedem que eu os perdoe, mas não é o lugar deles orar pelos homens, nem o lugar dos homens orar por eles. Dirás a eles isto: não fostes designados para interceder pela humanidade, mas a humanidade por vós. Os céus tremeram. Então a voz continuou: dize a Senjasa e seus companheiros que sua prole, os gigantes da terra, perecerá por suas próprias mãos. A terra será purificada por dilúvio e fogo. Quanto a eles, prendei-os nos vales da escuridão sob as montanhas da terra, até o dia do julgamento. Quando Enoque retornou, os vigilantes esperavam. Seus rostos ansiavam por uma palavra de esperança, mas a expressão de Enoque era grave. Senjasa deu um passo à frente. O que ele disse? A voz de Enoque era firme. Ele falou: seus filhos serão destruídos. Sereis presos na terra até o dia final. Não haverá misericórdia. Os vigilantes silenciaram. Alguns choraram abertamente, outros permaneceram imóveis, congelados em descrença. Azazel cerrou os punhos. Então nem mesmo o arrependimento significa algo. Enoque olhou para ele. Conhecieis a ordem.
Escolhestes quebrá-la, ensinastes aos homens o que não deveriam saber. Destes-lhes orgulho, e nesse orgulho eles se destruirão. Isso não é apenas castigo, é consequência. Senjasa caiu de joelhos. Então acabou. Sim, disse Enoque suavemente. O dilúvio virá, e com ele, o fim de tudo o que construístes. Ele se virou para partir, mas parou mais uma vez. Quisestes caminhar entre eles, disse ele em voz baixa. Agora jazereis sob eles. A figura de Enoque desvaneceu-se na névoa, deixando os anjos caídos sozinhos com seu destino. Senjasa curvou a cabeça, sua voz mal um sussurro. Buscamos o amor, disse ele, e encontramos a danação. Ao seu lado, Azazel olhava fixamente para o céu que escurecia. Talvez, disse ele ainda precise de nós, quando o mundo recomeçar. O silêncio que se seguiu à mensagem de Enoque não durou muito. De além do véu de luz, 4 grandes arcanjos desceram. Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, cada um portando a ordem do Todo-Poderoso. Os céus se abriram com trovões enquanto vinham. Não vinham como mensageiros agora, mas como instrumentos de justiça. Abaixo deles, o mundo estava em ruínas. Os Nefilim vagavam pelos vales, elevando-se acima das árvores, seus rugidos abalando as montanhas. Os vigilantes permaneceram impotentes enquanto a própria terra parecia se levantar contra eles. A voz de Miguel quebrou o silêncio. É a hora. Rafael foi o primeiro a se mover. Ele desceu ao coração do deserto, onde Azazel vagava entre os destroços de sua criação. Ao redor dele jaziam as ferramentas de guerra quebradas, as lâminas estilhaçadas, as armaduras enferrujadas, as cinzas dos homens. Azazel olhou para cima. Então o curador vem para prender o mestre, disse ele. Mas a resposta de Rafael foi calma. Já ensinaste o suficiente. Com um único movimento, ele golpeou o chão, e correntes de luz viva irromperam da areia, envolvendo os braços e as asas de Azazel. Os anjos lutaram, mas as correntes apenas apertaram. Rafael o ergueu bem alto acima da terra e o lançou no deserto de Dudael, um lugar estéril de pedra e escuridão. Aqui permanecerás, disse Rafael, até que o fogo consuma toda a impureza. O chão se abriu sob Azazel, engolindo-o por inteiro. Longe dali, Gabriel estava no campo de batalha, onde os Néfilim se enfureciam. Gabriel ergueu a mão para os céus. Que os destruidores se destruam, declarou ele. Ao seu comando, a loucura preencheu os corações dos gigantes. Irmão se voltou contra irmão, pai contra filho. Os gritos dos Nefilim encheram o ar, até que nenhum restasse para gritar. Bem acima, Miguel desceu as montanhas onde Senjasa e os vigilantes restantes haviam se reunido. Senjasa ergueu o rosto para o céu. Faze o que deves, disse ele. Não resistiremos, o olhar de Miguel suavizou-se, pois ele uma vez chamara Senjasa de irmão. Fostes feitos para guardar a criação, disse ele em voz baixa, não para possuí-la. Então ele estendeu a mão, e correntes de chama caíram do céu, prendendo Senjasa e todos os que o haviam seguido. A terra se abriu sob seus pés, revelando um vasto abismo. Tártaro, disse Miguel, a sombra sob o mundo. Ali permanecereis até o dia do grande acerto de contas. Os anjos acorrentados gritaram enquanto a luz acima deles se desvanecia. A pedra se fechou sobre sua prisão, selando-os na escuridão. O mundo ficou em silêncio mais uma vez. Então a voz de Deus moveu-se pelos céus. A terra está profanada pela semente daqueles que caíram, disse ele. Que as águas se levantem e purifiquem o que foi corrompido. E então os céus se abriram. A chuva caiu não em gotas, mas em torrentes, um dilúvio que engoliu vales e montanhas igualmente. Os mares subiram para encontrar as nuvens, e toda a terra foi afogada no julgamento do céu. Os corpos dos Néfilim e as cidades que haviam construído desapareceram sob as ondas. E então, finalmente, as águas começaram a baixar. O sol rompeu as nuvens. O mundo jazia quieto e esvaziado, mas vivo. Profundamente sob o solo, nas cavernas da escuridão,
Os vigilantes esperavam, presos pela vontade de Deus. Não podiam morrer, mas não podiam mais ver a luz. Suas vozes foram perdidas para as eras, contudo sua prole não descansou. Os espíritos dos gigantes, arrancados de seus corpos pelo dilúvio, vagaram pelo mundo desolado. O mundo foi purificado, mas o céu não brilhou mais como antes, e assim foi escrito: assim caíram os filhos do céu, em sua busca por amor, descobriram a morte. Se você gostou deste filme e quer ver mais no futuro, por favor, clique no botão de curtir, compartilhe e se inscreva no canal. Mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente.